Amém? Quantos estão felizes? Amém. Eu quero falar hoje com vocês sobre o fermento. Diga comigo, o fermento. Você que está com a sua Bíblia, só para você marcar, para depois você meditar, fica em Mateus 13, versículo 33, ou no livro de Lucas, do evangelista, do médico Lucas, capítulo 13 também, versículo 20 e 21. Amém? E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento. Diga, ao fermento. Amém. Que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Quero falar com vocês hoje sobre algo muito importante. Nós temos visto o Espírito Santo ministrar, o Espírito Santo nos levar, nos guiar para um novo tempo, para uma nova terra, para uma terra que emana leite e mel, para uma terra de paz, de descanso. Ainda domingo nós falamos que as pessoas que foram reprovadas porque murmuravam, que foram reprovadas porque não obedeciam, que foram reprovadas porque não creram no Senhor e na sua palavra, morreram no deserto. E as que creram, entraram no repouso, entraram em um descanso. E nós temos que entrar nesse descanso, nós temos que entrar neste repouso, entrar na promessa, entrar na terra prometida, realizar os nossos sonhos, realizar os nossos projetos, sermos uma bênção, um abençoador, sermos uma testemunha. E nós estamos vendo que há uma diferença muito simples daqueles que morreram no deserto e daqueles que avançaram e conquistaram, que entraram no descanso, no repouso do Senhor. E esta palavra se chama fé, se chama crer. Nós temos que aprender a confiar, nós temos que aprender a nos entregarmos, nós temos que aprender a ter fé e crer em Deus. Esta é a grande diferença daqueles que morreram para aqueles que venceram. Esta é a grande diferença daqueles que desobedecem e daqueles que obedecem. Diga: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. O que um cristão precisa de verdade é crer em Deus, é crer na palavra de Deus. Diga de novo: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E nós sabemos que esta palavra, esta frase foi direcionada a Jesus, de um pai que tinha um filho terrivelmente endemoniado, e os sacerdotes não conseguiram resolver, os discípulos de Jesus não conseguiram resolver, e ele chega diante de Jesus, com lágrima nos olhos, e diz: me ajuda na minha incredulidade, ninguém consegue resolver o meu problema. E eu não sei qual é o seu problema, se é um filho doente, um filho endemoniado, se é um problema financeiro, se é uma porta que não se abre, se é um milagre que não acontece, mas todos nós precisamos crer em Deus. Diga: eu creio. E no texto que nós lemos, é bem simples, é uma das parábolas de Jesus, e ele quer falar exatamente sobre o reino dos céus. E por várias vezes ele diz: o reino dos céus é assim, o reino dos céus é desse jeito. E aqui ele diz: ao que eu vou comparar? Ao que é semelhante o reino dos céus? Para que a gente pudesse entender, para que o povo pudesse entender. E ele disse-lhe outra vez. Isso significa que não foi a primeira. E disse outra vez: a que compararei o reino dos céus? E ele diz: é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, e aí depois levedou. Alguém aqui já fez bolo? Já fez pão? Então eu posso imaginar que você sabe fazer massa de pizza também, né? Você sabe fazer bolo.
Se você sabe fazer pão, não é possível que você não saiba fazer a massa de pizza. Mas eu quero contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás. O meu pai, o apóstolo Gerson e a minha mãe, eles, durante muito tempo, eles trabalharam muito, a minha mãe, na cantina da igreja e no departamento de crianças, na equipe de crianças, com os semeadores. E a minha mãe, que cuidava da parte da cantina, ela comprou muitos doces, preparou toda a cantina da igreja, e todo domingo ela procurava fazer algo novo, algo diferente para levar, para vender na cantina da igreja. Hoje, a maioria das igrejas não tem cantina. Né? Pergunta, por quê, pastor? Nem te conto, mas vamos continuar a história. E naquele domingo ela tinha aprendido, ela fazia muitas receitas, ia fazer curso, conversava com as amigas. E naquele final de semana, durante a semana ela tinha aprendido a fazer esfirra. E ela falou assim, vou fazer o seguinte, vou fazer esfirra para levar esse domingo para vender na igreja. E aí ela pega todo o material lá, né, simples, farinha, sal, azeite, né, material simples. E ela preparou a massa, fez tudo conforme a receita que a professora dela tinha ensinado. Só que no domingo, eu não sei você, mas nasci em igreja cristã, o meu pai, quase 30 anos envolvido na liderança, pastor e apóstolo da igreja, todo domingo é uma correria. Para ir para a hora da igreja, então, vai tomar banho, você faz isso, aquela, né? Não sei como que é a sua casa no momento de ir para a igreja. Então imagine a mãe fazendo a esfirra e aquela confusão dos filhos pequenos para tomar banho, para colocar roupa, para se arrumar para ir para a igreja. Chega lá mais de uma hora antes, aquela correria. E ela fez a massa e fez o recheio, carne moída, tomate, né? Só que algo muito interessante aconteceu. Ela fez a massa e aí aconteceu um problema, ela teve que deixar a massa lá do lado e saiu correndo para resolver o problema, para conversar com a minha avó. E quando ela voltou, ela foi montar as esfirras. Só que a professora dela tinha ensinado, e a quantidade, tanto da massa quanto do recheio da esfirra, dava para fazer mais ou menos entre 80 e 90 esfirras. Só que neste domingo, como de costume, antes de sair para a igreja sempre acontece alguma coisa, e ela teve que deixar a massa lá. E quando ela foi montar as esfirras para colocar no forno, deu quase 120 esfirras. E ela falou, puxa, mas deu muita massa, faltou recheio, o que aconteceu? Ela liga para a professora dela no dia seguinte, e ela fala, olha, você me ensinou a receita, nós fizemos juntos, no domingo eu fui fazer para levar para a igreja, e deu mais de 120 esfirras, o que aconteceu? Aí ela falou assim, mas o que? Me fala você o que aconteceu. Olha, que eu me lembro, a única coisa que eu estava fazendo a massa, eu tive que deixar a massa e tive que sair para resolver um problema. E eu fui montar as esfirras depois de uns 20 minutos. Aí a professora falou assim, olha, é exatamente isso. Você descobriu o segredo. Diga, você descobriu o segredo. E o segredo era deixar a massa descansando. Se ela deixasse a massa em média de uns 30, 40 minutos descansando, a quantidade da receita seria muito maior. Diga, mas era um segredo. A professora dela não queria contar o segredo. Quantos sabiam desse segredo? Isso significa que dá para fazer umas 2, 3 pizzas com a massa, né? Eu fico imaginando quantas pizzas vai dar. Algo tão simples. Algo tão simples. Só porque a massa ficou ali descansando alguns minutos, a massa levedou, a massa cresceu, a massa rendeu e trouxe muito mais resultados. Muitas vezes nós estamos em uma correria do dia a dia e não paramos para descansar, não paramos para tirar um repouso. E pode ser que você esteja cansado, porque as coisas não acontecem e não crescem. Você faz tanto, e é com tanta pressa,
que você não deixa o tempo de levedar, você não deixa o tempo das coisas crescerem, das coisas amadurecerem. E com isso o resultado é menor, e com isso muitas vezes vem a frustração, e com o cansaço, a frustração, vem todo o desânimo. Por isso eu quero te fazer uma pergunta: você está dando tempo ao tempo? Você está dando tempo para que as coisas aconteçam? Eu não estou falando, sabe, de dar tempo e de não fazer nada. Tem uma historinha, minha professora minha me contou uma vez, nunca eu esqueci ela. Contou de um homem que estava muito cansado. E ele tirou para descansar. Montou a rede, começou a descansar, e passou o dia, e passou a semana, passou 10 dias. Ele que estava cansado começou a descansar, os dias se passaram. E aí chegou alguém perto: ô, o que está acontecendo? Ah, eu vou morrer. Eu vou, sério, você vai morrer? E aí sabe cidade pequena que a notícia corre? Daqui a pouco tem um monte de gente perto da casa dele, lá da rede dele. Puxa, ele vai morrer. Vai morrer. E o homem fala: não, eu vou morrer mesmo. Estou muito cansado, estou nas últimas, vou morrer. E aí juntou um monte de gente, e juntando mais gente. E aí o que falam? Vamos fazer o seguinte, vamos levar ele para o enterro. E tiram o homem na rede, começam a andar pelas ruas, e quanto mais andava pelas ruas, mais gente ia juntando. E o pessoal perguntava na cidade pequena: o que está acontecendo? Ah, nós vamos enterrar ele está morrendo. E quando estava próximo do cemitério, encontram um homem, o homem pergunta: o que está acontecendo? Ah, ele está morrendo, ele estava muito cansado da vida, está morrendo, e nós vamos fazer o enterro. Mas aquele homem ficou indignado: mas como vocês vão fazer o enterro? Ele está vivo. E aquele homem se aproxima daquele homem cansado na rede, sem muitas forças, e pergunta: o que está acontecendo? Ah, estava cansado, e fui deitar, desanimei. Mas o que está acontecendo? Você está magro, está fraco? Ah, eu estou com fome, estou com muita fome. Aí o homem fala assim: mas eu tenho lá arroz, eu tenho bastante arroz lá. E o homem na rede fala: mas o arroz já está cozido? Ele fala: não, mas eu tenho muito arroz, eu te dou, sai dessa situação. Mas o arroz já saiu, já tirou a casca, já tá embalado. Não, mas eu tenho muito arroz. E o homem fala: não, fica com o meu arroz, sai dessa situação. Ah, não, estou muito cansado, não aguento mais. Mas e o meu arroz? E ele pergunta: mas como é que está? Ah, ainda está no campo, só falta colher, está tudo pronto lá, é só pegar. E o homem fala: não, vamos continuar o enterro, vamos continuar o enterro. Tem gente que está morrendo. E a gente falar de descanso não significa não fazer nada, mas significa dar descanso à alma. Quantas vezes os nossos sonhos se tornam mais em pesadelo do que sonho? Tem um versículo de Provérbios que eu gosto muito que diz assim: olha, se você correr muito atrás do dinheiro para ficar rico, ele vai criar asas e vai voar. Mas é assim, não. É a Bíblia. Vai levar, é. Tem hora que o seu sonho é tão prioridade, o seu sonho é tão importante, que quanto mais você corre atrás dele, mais longe ele fica. Quanto mais dinheiro você quer, quanto mais rico você quer ficar, mais o dinheiro cria asas e foge para longe, e o seu sonho se torna um pesadelo. Por isso eu quero te perguntar: qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? O que você está querendo? Você está correndo atrás do quê? De dinheiro? De um emprego? De uma família? Atrás do que você está correndo atrás? Atrás do que você está indo? Porque às vezes precisamos simplesmente dar um tempo ao tempo e descansar um pouco. Diga: eu confio em Deus. Eu creio em Deus. Me fala uma coisa: se até agora
Se até agora, se até este momento, você não conseguiu com a força do seu braço, você não conseguiu com a sua sabedoria, você não conseguiu com a ajuda de outras pessoas, com a ajuda dos seus familiares, você não conseguiu com a ajuda do médico, você não conseguiu com a ajuda do banco, com empréstimos, se você não conseguiu, não chegou a hora de você sentar e descansar um pouco? Mas não se esqueça, eu não estou falando para você armar a sua rede e morrer, não. Eu estou falando para você se entregar a Deus, de você confiar em Deus, de você deixar as coisas acontecerem. Quantos estão entendendo? Sabe, o que nós temos que fazer é crer em Deus. Diga, eu creio em Deus. Então prova para mim que você crê. Deixa Ele fazer. Eu vou dar um exemplo, você vai entender que você não deixa Deus fazer. Quantos aqui são casados? Amém. A luz queima. E a mulher fica lá para o marido. Marido, você viu? A luz queimou. E o marido fala o quê? Não tinha visto não, mas está queimada mesmo. Agora que você falou, eu reparei. Aí o que o marido fala? Não se preocupa não, não se preocupa não. Porque eu vou comprar essa lâmpada, eu vou trocar, eu vou resolver o problema, não é assim? Não é? Pensei que era só na minha casa. Mas aí, passa uma hora. Aí a mulher fala assim, eu não sei se eu já falei com você, que tem uma lâmpada queimada. A mulher está na correria, faz isso, faz aquilo, ela já nem lembra mais se falou ou não. Ela já nem sabe mais se falou ou não. E ela fala, você viu a lâmpada queimada? E o marido, sim, você já falou. E ela, então você vai trocar, né? Vai. E a gente sabe que o marido vai demorar umas boas semanas e meses para trocar, não é isso? Não é? Mas ele vai trocar ou não vai? Vai. E quanto mais você fala, você viu a lâmpada queimada? Eu já falei com você. Você falou que ia trocar, mas você é um Mollins e não troca. Caramba, começa as brigas, não é? Será que você não está na mesma situação com Deus? Diga para a pessoa que está do seu lado, não se preocupe. Deus vai fazer. Pode ser que realmente o seu marido, não venha fazer, esquece, depois lembra, fala que vai fazer, hoje, aí faz amanhã, mas Deus, quando Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer no dia certo e na hora certa. Já o seu marido não, viu, pastora Carla? Já o seu marido, não sei. Mas Deus vai fazer na hora certa e do jeito certo. E quando você falar para o seu marido, eu já te falei, você não vai trocar? Precisa trocar essa lâmpada. Como é que seu marido fica? Bravo. Eu vou fazer quando eu quiser. E Deus? Como é que Deus fica quando você fica toda hora falando, Deus, você esqueceu? Deus, cadê aquela promessa? Como é que você acha que Deus fica? Qual é a reação de Deus? Deus para, olha e diz, falta crer em mim. Falta realmente crer de todo o coração em mim. Que ela me pediu, que ele me pediu, e que eu sei, e que eu vou fazer o melhor, na hora certa. Diga, Deus vai fazer na hora certa. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para voltar atrás com a sua palavra. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Nem sempre os homens cumprem a sua palavra. Nem sempre os homens dizem a verdade. Mas Deus você pode crer. Deus não é homem. Deus não é menino. Deus é Deus. E se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer.
E enquanto isso, você espera. Eu acho bom, ao invés de esperar, você esquecer. Alguns obreiros ficam nervosos comigo, assim, né? Não que eles falam, mas eu sinto, né? Puxa, o pastor pediu para tal pessoa fazer aquilo ali, a pessoa não faz. Eu que pedi, não estou nervoso, os obreiros ficam nervosos. Cadê os obreiros? Todos os obreiros. Todos. Fica nervoso. E a gente vai, ao invés de crer e esperar, a gente vai colocando as mãos pelos pés. Será? Não sei, eu só estou perguntando. Será que você não está colocando as mãos pelos pés e está toda hora falando, olha a lâmpada, Deus. Deus, você não vai trocar? Deus, você não vai fazer? Deus, você não vai resolver? Se Deus já disse, se Deus já te deu promessa, significa que Ele vai fazer. Por isso, descanse. Sabe, às vezes a Bíblia diz assim, e Deus se lembrou da sua promessa. Por que a gente não faz o mesmo? Esquece, deixa na mão de Deus. Deus vai fazer na hora certa e vai fazer o melhor para você. Amém? Você pode deixar na mão de Deus? Então deixa na mão de Deus. Mas enquanto isso, que a gente precisa descansar para poder crescer, é exatamente neste ponto, quando você vai descansar, que você cresce espiritualmente. É quando a massa vai descansar que ela vai levedar. É quando descansamos que crescemos e amadurecemos para poder receber as bênçãos de Deus. O grande quê das bênçãos de Deus não está na bênção, mas está no processo de nos fazer levedar, de nos fazer crescer, para amadurecermos. Para podermos merecer, para podermos administrar melhor a bênção? Não, para podermos ir para o céu. A bênção é só um processo, é só uma etapa. A bênção não é o fim em si mesmo, mas a bênção traz um processo de crescimento, não só para ser abençoado, mas para ser mais próximo e mais íntimo de Deus e ir consolidando a sua vida eterna. Posso fazer uma pergunta para você? Você tem certeza? Presta muita atenção, não precisa responder não, tá? Não se precipite. Posso fazer a pergunta? Você tem certeza que você vai para o céu? Os caras até mudaram. Eu vou fazer uma segunda pergunta. Posso? Tem uns que falam assim, pastor, eu não sei nem a primeira. Mas vamos para a segunda, tá? Às vezes a segunda responde a primeira. Você tem certeza que você vai para o céu? A segunda é, você tem certeza que você é batizado com o Espírito Santo de Deus? Não precisa responder não. Eu não sei nem porque eu perguntei isso. Eu não sei nem o que tem a ver isso. Mas, diga eu creio. Diga eu creio muito. Mas não custa pedir, fala, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio que os filhos endemoniados serão libertos. Quem crê? Quem crê que as famílias serão restauradas? Quem crê que nós teremos os melhores empregos, salários, casas e carros? Quem crê que os nossos filhos serão as maiores autoridades desta geração? Amém. Posso fazer uma outra pergunta? Você crê que o seu sonho, o seu projeto vai se realizar? Então descanse. Porque quanto mais cansado e estressado, mais significa que você está tendo dificuldade em crer em Deus, em crer na promessa de Deus. Coloque na balança. Coloque na balança. Faça uma autoavaliação. Como é que está o seu nível de cansaço, de estresse? Quanto mais cansado e estressado,
menos fé, menos eu creio. Estão entendendo? Mais uma coisa, eu vou dar uma dica para vocês, né? Eu tenho sempre colocado o desafio da semana. Quantos viram o desafio da semana aqui no Face? Viram lá o desafio? Que você separasse a música que você mais gosta, aquela música que você gosta de cantar gritando, não é isso? Quantos lembram do desafio da semana anterior? Ah, isso, lembrei. Então o desafio anterior foi qual? Abraçar os seus familiares quando você acordar, quando você estiver cansado, estressado, ou alguém da sua casa, você dar um abraço de verdade por 7 segundos. Agradecer a pessoa, profetizar sobre a vida da pessoa. Então, o anterior era dar um abraço de 7 segundos e agradecer e abençoar. E o desta semana é separar uma música, a sua trilha sonora, e de preferência aquela música que você gosta de cantar gritando. Pergunta por quê, pastor? Primeiro, a Bíblia diz que o amor não falha. Diga, o amor não falha. E não tem um gesto maior de amor do que um abraço verdadeiro, sincero, com gratidão e palavra profética. Por isso que o desafio anterior era um abraço. E o desta semana é cantar bem alto. Qual que é o propósito desses desafios? Primeiro, que você conheça a si mesmo. Tão importante quanto conhecer Deus é conhecer a si mesmo. Tão importante como desejar morar nos céus e habitar nos céus é aprender a viver aqui. E esses desafios, eles têm muito a ver com a sua alma, com você se conhecer e principalmente de você tirar a pressão da panela, para que você não venha a explodir. Porque quando estamos muito próximos de alcançar uma grande conquista, geralmente a gente não aguenta a pressão. Não é isso? Ou a gente explode antes, ou explode depois. E aí explode, fala besteira. Não é isso? Então muitas vezes os seus filhos estão a ponto de explodir. Estão a ponto de chutar o balde. Estão a ponto de começar a usar drogas. E você dá um abraço de verdade e ele se sente amado. Tem o dia do abraço, não tem? E a quantidade de pessoas que choram quando recebem um abraço? Diga, o amor não falha. Então o propósito de abraçar é despertar o amor, é despertar o verdadeiro amor. É você ser um canal de bênção para ajudar os seus familiares. Mas quando você pergunta para as pessoas que fazem lá o dia do abraço, elas terminam dizendo, não sei se foi bom para as pessoas, algumas pessoas choraram, algumas pessoas me agradeceram, mas eu estou tão bem, porque quando a gente faz o bem para o próximo, a gente é abençoado. Agora a música é para que você venha colocar para fora todas as coisas. Você venha colocar para fora com toda a sua força, coloque para fora com todo o seu fôlego. Isso vai trazer fôlego novo, vai trazer refrigério. Vai fazer os seus pulmões trabalharem melhor, vai fazer a sua mente ser renovada. Por isso, colocar tudo para fora e cantar gritando. Quantos estão cantando gritando? Tem uns que nem precisam, né? Mas, se você ainda não entendeu o propósito dos desafios, comece a abrir a sua mente. Comece a se envolver. Comece a fazer parte. Comece a colher os bons resultados. Comece a ser um canal de bênção para a sua família. Comece a ser renovado. Diga, eu preciso tirar umas férias. Precisa descansar, né? Todo mundo, esses dias eu perguntei, quem está cansado? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, eu gosto de vocês porque vocês são verdadeiros. Eu gosto de vocês porque quando, né, se está ruim, está ruim. Se está bom, está bom. Se está cansado, está cansado. E eu perguntei, gente, por favor, fala a verdade.
Quem está cansado? Todo mundo levantou a mão, é a cara de cansado. Você... Diga: o descanso está no Senhor. E para entrar no descanso, no repouso, eu preciso me entregar e obedecer. Eu preciso confiar. Eu preciso dormir e não querer morrer. Precisa descansar. E eu quero saber se você está precisando descansar de verdade. Quantos querem descansar de verdade? As pessoas não entenderam, pastor, porque tanta oração, 7 minutos toda quarta, pastor, não aguento mais. Por que 21 minutos todo domingo? Meu irmão, a hora da oração é a hora do descanso. É hora de você sentar, de você descansar, de você sentar no chão, se ajoelhar, deitar. É hora de descansar. O bom da oração é porque é o momento do descanso, é o momento em que eu estou dizendo: eu creio, eu me entrego. É o momento que você termina dizendo, você falou de tudo, reclamou, murmurou, Deus troca a lâmpada. Mas você termina dizendo: Senhor, seja feita a sua vontade.